Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Quero falar um pouquinho hoje sobre Mateus 24. Eu sei que eu não estou com os textos aqui, não vou poder ler os textos para vocês, mas eu vou tentar citar um pouquinho de cabeça as coisas que eu ouvi e as coisas que eu meditei em cima do que eu ouvi. Mateus 24, na verdade, quando você lê o capítulo honestamente, ele é o capítulo que mais prova a linha pós-tribulacionista. Ele é um dos capítulos mais pós-tribulacionista que existe na palavra. Mas como vocês sabem, o pré-tribulacionismo dá um jeito de torcer tudo. Inclusive Mateus 24. E tem um certo pastor aí na internet que ele é muito ensabonetado, ele é muito astuto. E ele torce tudo que vem pela frente. Mas irmãos, é uma coisa descarada mesmo. E esse certo pastor, que vai acabar influenciando muitos pastores, já deve estar influenciando muita gente a torcer a palavra de Deus, treinando o raciocínio dos irmãos que não meditam a torcer as palavras de Jesus, ele está influenciando outros pastores a influenciarem os seus membros a torcerem as palavras do Senhor e a torcerem qualquer capítulo que vem pela frente, como Mateus 24, um capítulo claríssimo do arrebatamento da igreja no final da grande tribulação. Quais são os argumentos que eles usam e vocês devem saber para ficarem preparados e não serem enganados e poderem responder quando vocês forem questionados. Eles remontam uma leitura dentro de Mateus 24 e eles falam que Mateus 24, eles falavam assim, né? Que Mateus 24 é somente para judeus. Tudinho. Não é para a igreja, é para judeu. E aí, eles se encontram com certas expressões, tipo os eleitos, povo santo, porque Mateus 24 faz referência para Daniel 7, onde fala do povo santo. Então eles se encontram com essas expressões e eles ficam ali tropeçando nessas palavras. E aí fica um pouco incoerente da parte deles dizer que tudo aquilo ali é só para judeu. Ainda mais como, por exemplo, tem ali antes de Mateus 24 os discípulos fazendo perguntas para o Senhor Jesus e ele respondendo para os discípulos. Aí o que eles fizeram? Vocês já sabem que eles separam tudo. Dia do Senhor é uma coisa, dia de Cristo é outra. Embora Cristo seja o Senhor, para eles uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A vinda do Senhor Jesus como ladrão, eles colocam como duas. Na verdade tem que colocar. Porque a vinda do Senhor Jesus como ladrão, Paulo e Pedro concordam que é uma só vez. E lá em Apocalipse capítulo 16, se eu não me engano, verso 12, o Senhor Jesus está anunciando a sua vinda como um ladrão ainda no sexto cálice da ira de Deus. Então para eles tem que ser duas vindas também. E aí eles também separam eleitos. Eles falam que existe os eleitos, a igreja, e os eleitos, os judeus, na cara de pau. E aí eles vão no Novo Testamento, no Antigo Testamento, em alguns profetas, tipo Isaías. Aí eles pegam os textos em que o Senhor está falando dos seus eleitos, dos sacerdotes. Só que ali, às vezes, aparece a expressão os filhos de Israel, que nós sabemos que somos nós. Não é? Se nós somos filhos de Abraão, por que não somos filhos de Israel, de Jacó, que é filho de Abraão? Eu sei que de Jacó saiu as 12 tribos, mas Deus prometeu também que de Jacó sairia nações. Deus prometeu isso em Gênesis, capítulo 35. E quando Isaac vai abençoar Jacó, Isaac confirma isso, dizendo que de Jacó sairia nações, plenitude dos gentios. E o escritor de Hebreus diz que Isaac abençoou Jacó e Esaú pela fé a respeito de coisas vindouras. Então de Jacó haveria de sair nações. Se nós somos filhos de Abraão, nós também somos filhos de Isaac. Aliás, Paulo em Romanos capítulo 9 fala que Isaac é nosso pai. Então nós somos filhos de Jacó também. Não é? Então os filhos de Israel também somos nós. Claro, no tempo da antiga aliança. O Israel de Deus. O Israel conforme o Espírito. Porque se existe o Israel segundo a carne, existe o Israel segundo o Espírito. Não é? Mas eles vão nesses textos de Isaías falando que o Senhor está chamando os judeus, o povo de Israel, de eleito. Então, essa expressão eleitos
ela veio, dizem eles, né? Essa expressão, os eleitos, ela veio lá do Antigo Testamento, os apóstolos pegaram emprestado dos profetas, então tem a igreja, os eleitos sendo a igreja e os eleitos sendo judeus. E aí eles dizem que, Mateus 24, quando o Senhor Jesus fala que após a tribulação daqueles dias, vai ser tocada uma grande trombeta, aí o Senhor vai recolher os seus escolhidos, ou seja, os seus eleitos, dos 4 cantos da extremidade da terra até as extremidades do céu. Eles estão falando que são judeus. Irmãos, isso é uma tolice sem medida. Sabe por quê? Primeiro, a gente não pode fazer essa separação, eleito judeus, eleito igreja. Segundo, na grande tribulação, segundo até a linha deles, o ponto de vista deles, muitos gentios que fazem parte da igreja vão estar ali na grande tribulação, porque segundo eles, muitos não foram arrebatados, vão sofrer a ira de Deus, vão ficar sem bodas. Mas eles acreditam que todos vão morrer? E só judeus vão ficar vivos? Esse é o primeiro erro. O segundo erro, os judeus que ficarem no tempo da grande tribulação, o profeta Zacarias, capítulo 12 e capítulo 14, deixa bem claro para a gente que eles não vão ser levados para o céu. Porque em Mateus capítulo 24, quando o Senhor Jesus fala, após a tribulação daqueles dias, os poderes do céu serão abalados, né, para resumir, e aí o Senhor, o Filho do Homem vai aparecer no céu com os seus anjos e vai recolher os seus eleitos nos 4 cantos da terra, das extremidades da terra até as extremidades do céu, já está falando de arrebatamento. Aí é o arrebatamento da igreja num todo. Judeus, gentios, tanto os que estarem no deserto, os que estão em Jerusalém, os que estão misturados entre os povos, arrebatamento de todos os que estarão vivos. Aí o Senhor Jesus está focando naqueles que estão vivos. E é claro que fica subentendido que os mortos vão ressuscitar. Isso Paulo explicou lá em 1 Coríntios 15. Mas os judeus que ficarem, irmãos, eles não vão ser arrebatados para o céu. Porque Zacarias fala de uma certa dureza no coração deles. Fala que o Senhor vai abrir os olhos da casa de Judá, está lá em Zacarias 12. E Deus vai dar um poder para eles que eles vão batalhar contra as nações ao redor e vão consumir elas. O Senhor vai dar esse poder para a casa de Judá. E se o Senhor vai abrir os olhos deles, quer dizer que estão fechados. Ou seja, esse povo, eles vão ter que passar por uma disciplina do Senhor. Sim. Mas veja que está dizendo que eles vão olhar para aquele a quem traspassaram. Eles vão chorar como quem chora por um filho unigênito. Está vendo essas expressões? A igreja não vai chorar amargamente. Olha, choro com amargura, como quem chora por um filho unigênito. Porque a igreja foi arrebatada. E tem um mistério aí que não vai dar para explicar aqui nesse vídeo. Porque a igreja, nesse momento, ela vai descer com o Senhor Jesus do céu. Porque a igreja ressuscita no 1260. O episódio em que o Senhor Jesus retorna para a terra para batalhar contra as nações é um pouquinho depois. Entendeu? A igreja, num todo, ela vai ser arrebatada antes, mas não 7 anos antes da grande tribulação. Porque você tem que compreender esses números: 1260, 1290 e 1335. Em 1335 o reino vai se iniciar na terra. Esses judeus que ficarem, eles vão chorar com amargura, como quem chora, como alguém que chora por um filho unigênito. Eles não estão indo para o lago de fogo, não estão sendo mortos, não estão com a marca da besta. Mas eles também não estão sendo transformados. Eles não estão sendo arrebatados até os ares. Eles não estão sendo um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Eles vão restar, são povos eu digo judeus, restantes, que estarão ali em Jerusalém. Isso eles não entendem e são incapazes mesmo de compreender por causa da linha que eles seguem. Ou seja, é um erro dizer que aqueles eleitos que vão ser arrebatados até os ares, em Mateus 24, são os judeus eleitos. É um erro dizer isso. Entendeu?
Zacarias 12:14 confirma isso. Somente a igreja que vai ser arrebatada até o céu. Então o episódio que o Senhor Jesus está falando ali em Mateus capítulo 24, que depois dos dias da grande tribulação, o Filho do Homem aparece no céu, é um episódio que fala do arrebatamento da igreja. E depois desse episódio do arrebatamento da igreja, acontece ainda coisas na terra, e depois a igreja vai voltar aqui na terra para desfazer todo esse reino. Isso eles não compreendem, porque eles não compreendem as profecias de Daniel, eles não sabem a sequência dos fatos, o que acontece após o arrebatamento. Eles acham que a igreja vai ser arrebatada e vai ficar no céu, e o resto morre, sei lá, alguns pensam que não sobra nada, outros até entendem que nações restam, mas eles não sabem resolver essa questão. Nós sabemos. Pelo menos esses assuntos já foram tratados no canal. Tá bom? Então não se enganem quando um pastor pré-tribulacionista estiver contextualizando Mateus 24 e contextualizando de maneira errada. Eles usam ainda outros argumentos apelativos. Por exemplo, eles falam que Jesus está deixando bem claro ali que a mensagem é só para judeu, porque fala do abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, que vai estar no lugar santo, quem estiver lá fuja para os montes. Ou seja, é um contexto todo judaico. E nisso daí eles estão certos. Se o profeta Daniel profetiza que o anticristo vai se direcionar para a terra de Israel e o epicentro da grande tribulação vai ser lá, então não tem como falar diferente. Acontece que o Senhor Jesus está dando uma mensagem para o povo dele ali. Ele não está falando de arrebatamento secreto, de maneira nenhuma, e ele tem que falar daquela maneira que ele falou, é lógico. Agora, o Senhor Jesus em Mateus 24 não falou a sequência dos fatos, como vai acontecer, tudo certinho. Ele deu uma mensagem panorâmica que é muito importante, mas não explica tudo. Você vai precisar das cartas do apóstolo Paulo, que mesmo assim não vai estar explicando tudo. O apóstolo Paulo, quando fala do arrebatamento da igreja, por exemplo, ele resume os fatos. Em 1 Tessalonicenses 4, ele fala que vai ressoar a trombeta de Deus, aí vai ter a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados e nós seremos arrebatados juntos, que ninguém passa na frente de ninguém. E aí ele resume dizendo, estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo não fala o que acontece durante a grande tribulação, percebe? Aí você precisa de Mateus 24. E ele não fala o que acontece depois desse arrebatamento. Eventos acontecem antes, eventos acontecem depois. Porque depois do arrebatamento, a igreja é arrebatada nos ares para quê? Não é para fazer bodas. Ela é arrebatada nos ares para fazer um ajuntamento do reino de Cristo no céu, enquanto o dragão, a besta e o falso profeta estará fazendo o ajuntamento do seu reino na terra. Porque aí vai ter uma convocação de batalha. Lembra que Gog e Magog, a besta e os reis da terra, eles se reúnem no Armagedon e eles querem batalhar contra Cristo e contra a igreja, aqueles que estão montados em cavalos? Essa descrição está em Apocalipse 19. Ali a igreja já está arrebatada. Então eventos acontecem aí que Paulo não está explicando. Precisa de Mateus 24, de porções do livro do Apocalipse. E tem mais. Paulo não está explicando nada sobre as nações restantes. Ele não está explicando sobre o sacerdócio da ordem de Melquisedeque e o sacerdócio rebaixado da ordem de Zadok. Paulo não está falando de nações restantes. Então isso está nos profetas. Nós que temos que estudar. Nós que temos que entender que restam nações. E tentar entender como que essas nações vão restar. De que maneira? Num sistema onde não pode comprar e nem vender. Ou seja, não pode comer e nem beber. E esse sistema da marca da besta e da imagem da besta vai estar na terra toda. Como que essas nações vão restar vivas para povoarem o milênio se elas não podem estar na sua vida de antes? Se elas não podem estar trabalhando, comprando e vendendo, comendo e bebendo? Logo, elas têm que estar em um outro lugar da terra. E essas questões que o Espírito Santo deixou para nós entendermos
baseado na palavra dos apóstolos e dos profetas, com porções do livro do Apocalipse. A linha pré-tribulacionista varre tudo isso. Não explica nada disso. A única coisa que ela quer explicar é o arrebatamento secreto. Só para tardar o entendimento da igreja, torcer as palavras de Paulo, torcer as palavras do Senhor Jesus, despreparar o povo para o momento que há de vir. Esse é o ministério da linha pré-tribulacionista e desses pastores. Eu sei que eu não pude ler os textos, não pude provar isso com a leitura bíblica, mas eu estou falando aqui de maneira panorâmica. Algo que está aqui na minha mente, entendeu? Eu não estou podendo comprovar tudo isso para vocês como eu queria. Em vídeos futuros eu vou parar, vou ler os textos. É um tipo de estudo que dá muito trabalho, porque precisa ler os textos, somar as coisas, provar para vocês que essas coisas são assim. E aí vocês, estudando, vão poder discernir o erro dessa linha e as consequências que essa linha causa na mente dos irmãos agora e principalmente, que vai ser o mais grave, no tempo da grande tribulação. Deus vai cobrar tudo isso. Vai cobrar. E é justo Ele cobrar, né? Tá bom? Então eu deixo aqui esse recado resumido, básico, e uma hora ou outra vocês vão encontrar com um certo pastor aí no YouTube ensabonetado, que se convida para ir nas igrejas, já fala das ofertas, do dinheiro que ele precisa receber e tudo, na cara de pau. E vai nas igrejas, recebe dízimo, recebe oferta, escreve livro, vende livros, para ensinar esse besterol nas igrejas. Você acha que tudo isso daí não vai passar pelo tribunal de Cristo? Lógico que vai. Então, fiquem espertos em Mateus capítulo 24, junto com as cartas de Paulo e junto com o Apocalipse, principalmente as palavras dos profetas. Tá bom? Porque a mensagem do arrebatamento, ela foi construída em cima das palavras dos profetas. Tem um texto em livro de Crônicas, se eu não estiver enganado, que diz: creia nos profetas, creia nos meus profetas e vocês prosperarão. Nós temos que crer nos profetas do Senhor. Tudo que Paulo aprendeu, ele aprendeu pelo Espírito Santo, mas baseado nas palavras dos profetas. E ele deixa isso claro em algumas cartas, que a revelação que ele tem foi baseado na revelação dos profetas. O Espírito Santo revelou, mas pelos profetas. Então tudo que nós temos que entender lendo as cartas dos apóstolos, principalmente a de Paulo nesses pontos, e confirmar com as palavras dos profetas, tá bom? Veja que quando ele fala de arrebatamento, ele usa a palavra primícias, ele usa a palavra trombetas, ele usa a expressão última trombeta. Se tem uma última, tem que ter a primeira, não é? Se tem a primeira, tem as do meio, e tem uma última que ele falou. E a última tem que ser a última. Logo, o Senhor Jesus estaria confirmando isso em Apocalipse, no ministério das trombetas. O apóstolo Paulo fala de dia da redenção. Quando ele fala de arrebatamento, ele fala de voz de arcanjo, ou seja, sinalizou Daniel 12. Tudo o que ele fala tem base nos profetas. Então nós temos que entender o arrebatamento pelas palavras de Paulo e também pelas palavras dos profetas. Não deixe nenhum pastor te enganar, porque você não vai poder pôr culpa neles. Ninguém vai poder pôr culpa em ninguém. Nem eles poderão pôr culpa nos livros ou em outros pastores. Cada um vai dar conta da sua vida, do que entendeu, do que ensinou. E se você prejudicou alguma vida despreparando ela para o tempo da grande tribulação, e a linha pré-tribulacionista desprepara muita gente, você vai ter que dar conta disso diante do Senhor. Tá bom, irmãos? Então eu vou parar aqui. Espero que vocês tenham entendido, ainda que eu falei resumido, tá bom? Fiquem todos na paz. Deus abençoe.